Pronto, tá gravando, tá, gente? Boa tarde. Mas parece que eu fiz filtrinho. Abri o filtrinho errado aqui. Então já vou dar o recado logo que eu preciso dar logo de uma vez. Já que a Alexia falou desse jeito, tá, gente? É o seguinte. Conheci quase nenhum de vocês ainda, né? Pessoalmente. Alguns, por acaso, a gente cruzou lá no campus em abril. Então tem uma tarefinha para vocês já de imediato. Vocês têm até segunda-feira para fazer a primeira tarefa, tá? Primeira tarefa, vídeo de 45 segundos, fazendo uma breve apresentação, tá? Eu quero o nome de vocês, quero a turma, o que vocês esperam desse último ano de vocês no IFES, e qual que é o maior sonho de vocês, tá, gente? Coisa rapidinha. Pode maquiar. Adorei, gente. Vocês são ótimos, né? Gente, a proposta é fazer depois do sábado, depois do banho no sábado. Podem fazer filtro, podem usar o TikTok, pode usar o Instagram, Facebook, jeito que vocês quiserem. Põe maquiagem, sem maquiagem. O importante é que vocês se apresentem, tá? Nome de vocês, o que vocês esperem. Uai, se vocês quiserem ligar a câmera, pode ligar também, mas eu quero o vídeo do mesmo jeito que eu vou salvar todos os vídeos na minha pasta, né? Também não, né, gente? Nem todo filtro, por favor, né? Eu vou liberar um link no Ava para vocês postarem, que aí eu vou baixar todos os vídeos de todas as salas, tá? Para eu conhecer um pouquinho dos alunos e tentar aprender um pouquinho de vocês, tentar dar uma olhada e tal. Aqui 10 pontos, Luca, tá doido? Isso vale ponto não, é só para eu conhecer vocês. O dos pontos eu já vou falar já já, calma. Que é vídeo também, mas o dos pontos eu já vou falar já já. Na verdade, eu vou abrir, então, eu estava falando, eu vou abrir o link para vocês no Ava, só que o Ava só aceita vídeo de até 50 MB. Então, tem alguns alunos já com dificuldade de postar, e aí, então, se tiver dificuldade, pode enviar para o meu WhatsApp. Eu, se fosse vocês, já terminaria a aula. Agora, já pegava o celular na posição selfie. 9, 9, 7, e já mandava logo a gravação. Quem são vocês? Nome, turma, curso, o que vocês esperam para esse último ano e qual que é o maior sonho de vocês. Só para eu ter uma dimensãozinha rápida, tá? E aí, então, agora, acho que é a nossa primeira aula efetivamente, não é isso, gente? Hoje a gente já teve uma. Eu já apresentei o plano de trabalho para vocês. Eu fiquei na dúvida, porque eu já tô doidinha assim essa semana. Vocês são minha última turma de aula, eu já não sei com quem eu já conversei, com quem eu não falei. Né? Me ajuda. Então tá, primeira aula efetivamente. Beleza. Então eu vou diminuir aqui a minha câmera, vou subir a minha tela para vocês. Vocês já devem ter visto lá no Ava, já tem material, já tem um bocado de coisa lá no Ava. Né, o professor quase não postava nada no Ava, né? O ano passado era uma maravilha, porque evitava postar, e esse ano já chegou assim, surtado, querendo fazer uns slides coloridos, fazer uns videozinhos. Ah, que bom que gostou, Alexia. Eu tô gravando alguns, assim, né? Eu tô gravando alguns vídeos, eu vou soltando aos pouquinhos para vocês. Que bom que vocês riram, a ideia é essa, que a gente faça descontração mesmo, que a gente brinque. Criei uma conta do TikTok, daqui a uns dias eu vou marcar um momento para vocês me ensinarem a usar o TikTok, que eu ainda não sei usar. Mas a ideia é que a gente faça algumas coisas pelo TikTok, algumas provas lá pelo TikTok, etc., para facilitar. Apesar de que vocês do terceiro ano precisam treinar para fazer Enem, né, para fazer prova. Então, eu acredito que alguns de vocês querem fazer vestibular. Então, a gente vai ter algumas provas, alguns exercícios com característica de prova de Enem, de provas de vestibulares, para a gente dar uma revisada. Tá? Então, assim, olha, gente, para quem ainda tá todo o material tá lá na plataforma, eu só quero fazer uma geral com vocês aqui, antes da gente entrar no tema que a gente vai trabalhar, né, e explicar as orientações para vocês de provas e exercícios desse trimestre, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem orientações gerais, as orientações gerais
Eu pus para todas as turmas, mas não, vocês que já são de casa, vocês já sabem do que se trata, né? Então, a nossa Ágora virtual, nosso espaço de debate público, né, que é virtual. Estou falando um pouquinho de mim, da minha experiência. Isso aqui vocês já estão acostumados, que neste momento, pelo menos até dia 30 de junho, a gente tem aula à distância. Então, por enquanto, aula ao vivo, que está sendo gravada. Finalmente, o professor está gravando a aula e vai subir as aulas gravadas nas plataformas. Podem avisar os colegas que depois é só assistir o vídeo gravado. E o momento do Moodle, tá, gente? Então, básico agora. E aí aqui eu estou explicando Moodle, como é que vai ser as nossas aulas online. Como a gente... Agora vai, Ana. Como a gente só tem 50 minutos de aulas semanais, gente, e esse ano é um ano mais puxado para vocês, é um ano que a gente tem essas questões voltadas para Enem também e tudo. Então, assim, nos nossos encontros ao vivo, eu vou precisar que vocês leiam os textos que eu colocar no Moodle antes. Então, dê uma lida nos textos, façam os exercícios que eu estou colocando lá para vocês, porque na hora que a gente chegar no Moodle, eu consigo tirar dúvidas e a gente fazer um processo mais dinâmico com base nos textos que estão lá, tá? Porque a ideia é que a gente pegue o nosso último trimestre para treinar Enem, né? A partir da metade do segundo trimestre, a gente vai fazer um geral de história da filosofia e aí começar a fazer treinamento com Enem da metade do segundo trimestre para frente. Essa é a minha vontade. Vamos ver se vai dar certo, tá? Então aqui a gente vai ter trabalho individual, trabalho em grupo, tem alguns questionários quinzenais ou mensais para vocês responderem, para auxiliar. Prova, né? Eu estou evitando prova, com exceção do terceiros anos, tá, gente? Porque vocês vão precisar a interpretar as questões de filosofia. Então, para vocês ainda vai ter prova, mas é uma só, pelo menos, por trimestre, tá? O restante é atividade para a gente recapitular. Meu TikTok tá aqui, @emanuel.moraes. Quem já tem TikTok, depois me adiciona lá. Não tem nada por enquanto, mas é que a gente vai começar a soltar alguns vídeos lá depois e tal, pra gente se organizar. Por enquanto não tem nada, tá? Porque eu tô vendo tutorial, assistindo algumas coisas. Pode seguir, tá, Clara? E aí depois eu vou aprendendo, vou soltar uns videozinhos aos pouquinhos, tá bem? Os horários de aula aqui, se eu não me engano, estão errados. Eu vou fazer uma alteração. Meu e-mail e meu telefone estão aí. Meu telefone tem o WhatsApp. Dúvidas, vocês podem entrar em contato. E também, se precisarem conversar. Alguns conseguiram acessar a aula lá de segunda-feira, outros não, porque eu acabei me embolando lá com o Google, né, que só tinha 100 vagas. Né, quem conseguiu participar e tirou um tempinho para bater um papo lá com a gente, muito obrigado pela companhia. Quem não participou, né, não tem problema, a gente vai marcar em algum outro momento. Caso vocês queiram, a gente volta a conversar sobre esses assuntos. Nós vamos falar sobre a temática no terceiro ano em alguns momentos, tá? Então vocês fiquem tranquilos que nós vamos falar bem sobre as temáticas de gênero, sexualidade, liberdade no terceiro ano, porque isso faz parte da temática de ética que nós vamos discutir na boa parte do ano, tá bem? Então tá aqui, antes de falar propriamente do plano mensal, principalmente para vocês do terceiro ano, deixei uma linha do tempo, tá? Lá para vocês. O que é essa linha do tempo? É a filosofia na história. Então eu estou começando. Esse aqui é um documento do livro que a gente está usando, vou usar com vocês, o livro didático, que é a experiência do pensamento, do professor Silvio Galo. Eu não sei se era esse que vocês estavam usando na escola. Mas aqui, basicamente, a gente tem, começando com Tales, 625 anos antes de Cristo, e aí a gente vai até a filosofia contemporânea, alguns pensadores contemporâneos, né, com Onfray, Lévi-Strauss, Comte-Sponville, Pierre Hadot, Deleuze, Levinas, e por aí vai. Tá? O que significa esse documento aqui? Esse documento tem nome do filósofo, ano de nascimento e de morte. Tem alguns que ainda estão vivos, poucos, né? Professores universitários de universidades consagrados internacionalmente. Eu também sou filósofo, estou vivo, mas eu não tenho produção para comparar com esses aí, né? E aí,
esse texto mostra para vocês o que estava acontecendo no mundo na época em que esses pensadores, esses filósofos estavam escrevendo, estavam dando aula. Né? A maioria deles foi professor, né? E escreveu, atuou, criou um monte de teorias. Então a gente tem o que estava acontecendo historicamente no mundo, geograficamente, as principais escolas, teorias, correntes. Isso aqui é para ajudar vocês a pensar uma linha do tempo, a construir uma linha do tempo da filosofia. A gente está falando de 2.700 anos aproximadamente, né, de história da filosofia. Isso fora a mitologia e fora os pensamentos que não são propriamente ocidentais, né, e que durante muito tempo não se consideraram filosofias e etc. Tá? Mas isso aqui é só para ajudar vocês a se localizarem, porque eu volto a falar o nome de um monte de filósofo e às vezes fica todo mundo perdido, tá? E aí vamos lá, nosso plano mensal, o que nós vamos estudar neste primeiro trimestre? E aí, gente, é basicamente o primeiro trimestre e o segundo trimestre todo, tá? Ou pelo menos a metade do segundo trimestre, porque depois a gente vai entrar com questões de filosofia contemporânea, metade do segundo trimestre para frente, e questões gerais. Então a gente vai fazer um resumão da história da filosofia, filosofia contemporânea, questões de Enem, etc., da metade do segundo trimestre para frente. Por hora, o que é o nosso assunto? Ética, política, democracia, educação e trabalho. Eita lasqueira que vai dar paulada, né? Não sei se a turma de vocês, a gente tem muita discussão, mas são assuntos que geram certa polêmica, né? A gente já prevê isso de alguma maneira, principalmente quando a gente fala de ética, política e democracia. E aí nós vamos discutir o papel da educação e do trabalho nessas relações aí, nesse conjunto, tá? Então eu já me antevejo aí, né? Como diria Aristóteles, nós somos animais políticos por natureza. Então a pessoa que fala, eu não gosto de política, então a pessoa não gosta de si mesma, porque não tem para onde correr. Uma vez que a gente está vivo e está no mundo, e a gente convive com outras pessoas, a gente já é político. A gente já faz política o tempo todo, né? Então o circo vai pegar fogo, ótimo, a ideia é essa mesma. A gente tem alguns debates, porque a gente vai falar de política, a gente vai falar de aborto, vamos falar de drogas, vamos falar de sexo, vamos falar de violência, vamos falar de segurança pública, vamos falar de saúde pública, né? Vamos falar de interesses políticos, de jogos de poder. Tudo isso a gente vai falar aqui, tá, gente? Sobre essas questões. E aí, antes de mais nada, vão preparando as câmeras. Para quem não gosta aí, vai escolhendo filtro, porque a gente tem, então, aqui valendo 15 pontos. Quem é que perguntou se valia 10 pontos? O Lucas. Agora sim o vídeo vale 15 pontos, tá, Lucas? Então, o que a gente tem? Eu vou passar para vocês um roteiro, tá? Algumas questões. Não é agora, vocês vão receber essas questões. Vai fazer uma apresentação primeiro, e aí eu vou passar para vocês algumas perguntas. E aí, essa atividade vai ser feita em duas etapas. Primeiro, é como se você fizesse um autorretrato. É uma autoentrevista, tá? Oi, Emanuel, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa de entrevistas de filosofia. A gente vai conversar hoje sobre ética e política. Eu queria saber, Emanuel, a sua opinião. Você acha que só político é corrupto? Oi, gente, prazer, meu nome é Emanuel. Olha, não. Para mim, a corrupção está enraizada em qualquer ser humano, né? Desde que o mundo é mundo e desde que há regras, e toda vez que alguém rompe com a regra, essa pessoa está sendo corrupta, né? Entenderam o exemplo? Entendeu aí, gente? Beleza. Tá? Vocês se entrevistando. Né? A Ana Carolina e o Felipe vai falar assim, Felipe, oi, meu nome é Felipe, eu tô aqui para entrevistar o Felipe. Felipe, o que você acha disso? Aí o Felipe, oi Felipe, eu penso isso, isso e isso, tá? Então eu vou passar para vocês as perguntas, o roteiro. E aí, gente, mais naturalmente possível, né? Testa antes, não precisa ficar gaguejando, não. Ai, meu Deus, que medo,
né? Vai fazendo teste, vai brincando lá no espelho, como se fosse dar uma entrevista mesmo. Eu comprei até um microfone, gente, aqui, ó. Meu microfonezinho de dar aula. Meu marido me deu um ring light de presente para funcionar as gravações. Tô aqui empolgado nesse negócio. Acho que uma hora dá certo esses trem, né? E aí, gente, é isso, tá? Então pega lá, entrevista. Se não tem um microfonezinho para fazer a pergunta, pega a escova de cabelo. Oi, bom dia! A gente gostaria de iniciar o nosso canal de entrevistas filosóficas sobre ética e política. Meu nome é Emanuel, falo diretamente aqui da praia de Itaparica. Vamos lá, vou conversar com quem? Com a senhora Garrafa Verde. Oi, senhora Garrafa Verde, o que a senhora está achando da ética no Brasil, da política no Brasil? É, mais ou menos isso mesmo a política no Brasil. Não dá nem pra falar, né? Tem que calar a boca, porque senão a gente entra em desespero. É isso, tá, gente? É pra gente fazer brincando, tá? É pra gente brincar mesmo. A gente vai se divertir um pouquinho, mas vamos falar sério, tá bom? E aí, vamos lá. Vou passar para vocês o roteiro. Primeira etapa, vocês se entrevistando. A segunda etapa era geralmente, quando eu faço esse tipo de atividade, a gente vai para a rua. Eu gosto de ir com os alunos para a rua, conversar com as pessoas, lá no sinal de trânsito, lá na pracinha e etc. A gente vai, né, divide em grupos, e aí a gente vai conversando com as pessoas, vai gravando, pega autorização, faz fotos e etc. E, infelizmente estamos em pandemia, estamos de alguma maneira, né, o ideal era que todo mundo tivesse de fato de quarentena, mas a gente está cada um a seu modo de quarentena. E aí não dá para a gente sair na rua entrevistando todo mundo, até por questões de cuidado mesmo, né? Mas uma hora, gente, se Deus quiser, de julho para frente, em agosto, se a gente tiver vacina, né? Se a CPI pelo menos pegar na ferida e o povo conseguir pelo menos trazer vacina para o Brasil, já vai ser um ganho, né? Para a gente ter o mínimo de segurança para voltar. Apesar de eu estar muito com medo das coisas, né? Então, seria legal a gente fazer, mas a gente, enquanto a gente não tem condições de segurança, a gente não pode. Por isso, vocês vão entrevistar alguém aí com quem você já tem contato, tá, gente? Vocês vão entrevistar o papai, a mamãe, o tio, o irmão, o vizinho, né, a avó, o vô, alguém aí com quem vocês já têm contato. Isso mesmo, entrevista lá a coroa, né? O coroa, a coroa. Vocês podem escolher 2, 3 pessoas, vai ficar a critério de vocês, tá? Pelo menos uma ou 2 pessoas, aí tipo assim, 2 pessoas seria legal. Uma, né? Para quem tiver com muita preguiça, uma pessoa, mas a entrevista tem que ser bem feita, né? E aí 2 pessoas, a gente já aceita assim que as respostas sejam mais curtinhas. Né? Então, se o pai, a mãe, a avó, o namorado, a namorada, o sogro, a sogra, o irmão, o cachorro, o papagaio fala muito, uma entrevista é suficiente. Se fala pouquinho, tenta entrevistar mais de uma pessoa, tá? Então, as mesmas perguntas que vocês vão fazer para vocês vão perguntar para essas pessoas. E aí, gente, opinião sincera mesmo. Fala, olha, gente, não tem ninguém julgando ninguém aqui, não. Nesse momento, se alguém defender o Bolsonaro, não tem julgamento nenhum. Pode defender à vontade, porque afinal de contas é a opinião da pessoa. Se a pessoa acha que o Bolsonaro é um excelente político, que não tem corrupção no Brasil, problema nenhum. Pode responder, né? Mas, né? Fazer o quê? Não, não tem problema não, Ellen. A ideia é mais ou menos essa, porque a ideia é a gente entender os pensamentos diferentes, as divergências de pensamento. Cada um pensa uma coisa. Por exemplo, quando a gente for falar de corrupção, é muito comum que as pessoas achem que corrupção esteja atrelada somente à política, né? E aí, das últimas eleições para cá, a corrupção parece que ela ficou atrelada ao Partido dos Trabalhadores, né? Que só que era o único partido corrupto, né? Que, como se não tivessem outras corrupções e outros partidos corruptos, como se o Brasil não fosse corrupto desde 1500, quando chegou aí Cabral e Companhia Limitada, né? Parece que inventaram a corrupção outro dia. E aí, de repente, parece que acabou a corrupção porque mudou o governo, que a gente elegeu um mito e um herói, né, que ia salvar o Brasil. O herói já foi desmascarado, perdeu a capa, né, a toga, nem é mais juiz, nem é mais nada.
E o mito tá aí cada vez mais, sei lá, comendo picanha de R$ 1.800, enquanto a gente está tentando brigar por uma vacina e etc. Né? Mas há quem diga que a corrupção acabou porque o PT saiu e agora a corrupção vai voltar porque o PT pode se candidatar e etc. Vem merda por aí, porque o ano que vem, né, o cara é atleta, exatamente. Como leite condensado para manter a forma. Se eu comer leite condensado, eu vou manter a forma de barril, de bola, né? Imagina, gente. Por exemplo, e aí, gente, exemplos, né, no seguinte, quando a pessoa tem autoridade, ela vira exemplo, né? Eu voto em qualquer um, gente, até no capeta, se ele se candidatar, mas eu não voto no Bolsonaro. Só para deixar claro, não estou influenciando ninguém, não quero mandar falar ninguém nada, mas eu voto até no capeta, se for necessário, né? Eu só não vou votar nele, né? Ele não e ponto, acabou. Voltando, né? O que acontece? Quando a gente tem líderes, os líderes eles são exemplos. Então, se os líderes fazem coisas certas, né, de alguma maneira, que as crianças, os jovens, os outros vão usá-lo como exemplo. O problema, né, é... Ai, Jesus, só com Rivotril mesmo. O problema, gente, é assim, quando os nossos líderes, quando as pessoas que são autoridade, quando as pessoas que a gente segue na internet, quando os youtubers, os famosos, os artistas começam a fazer coisas ilegais, coisas equivocadas, e a gente começa a seguir, a gente começa a entender. Algumas pessoas acham que, como eles estão fazendo, eu vou fazer também. Né? Por exemplo, a gente sabe, quem aí já tem carteira, já tentou tirar carteira, já estudou um pouquinho do código de trânsito, por exemplo, que andar de moto, a gente precisa andar de moto de capacete, tem segurança, tem limite de velocidade, tem um monte de regra. Né? A gente precisa usar cinto de segurança e por aí vai. Né? E aí o povo já adora quebrar uma regra. Aí quando você vê a autoridade andando de moto, sem capacete, de qualquer jeito, fazendo festa, né? Tem gente que, já que ele faz, eu vou fazer também. A regra é, usa máscara. Aí tem gente que é da autoridade que não usa máscara, aí tem gente que se sente no direito de também não usar. Né? E aí começa, porque existe um processo de influência. Né? Nunca antes na história desse Brasil os influencers estiveram tão presentes, né? Gente, quanto menor a cidade, mais o cérebro vai se deslocando, principalmente quando o povo anda de moto, né? Você quer perceber o nível da falta de noção? É o povo que compra um capacete, que não é uma coisa barata, né? Tipo assim, mais de R$ 100, R$ 200, R$ 400, dependendo do capacete. Aí põe o capacete aonde? Na cabeça. Mas na cabeça aqui, ó. Aí enfia o capacete no braço, o cérebro deve estar aqui também, em algum lugar, né? E aí vai com o cérebro lá no braço. E aí a pergunta é, isso não é, aliás, nem é uma pergunta, é uma afirmação. Isso também é corrupção. Opa, mas ele não roubou ninguém, não tirou dinheiro de ninguém? Não roubou ninguém, não tirou dinheiro de ninguém, não prejudicou. Mas, uma vez que você coloca a máscara no queixo, gente, pelo amor de Deus, uma vez que você deixa de seguir as regras e começa a dar jeitinho para as coisas, isso é corrupção. Então, toda vez que a gente fura uma fila, toda vez que a gente passa no sinal vermelho, toda vez que a gente anda de moto sem capacete ou sem cinto de segurança, toda vez que a gente sai de máscara com o nariz para fora ou sem máscara, tudo isso são atos de corrupção. Né? A única diferença é que tem ato de corrupção que prejudica só a gente, tem ato de corrupção que é corromper, né? Romper, corromper, corruptar, né? Tem ato de corrupção que envolve dinheiro público, que envolve a coisa pública. E aí é pior ainda, porque o povo embolsa o dinheiro que era para estar indo para fazer escola, para fazer hospital e etc. Tá? A gente, por exemplo, um grande receio nas próximas eleições, vamos falar de política, é que o PT não faça a meia-culpa, não admita os erros que cometeu. Por exemplo, não é que porque eu sou contra o governo atual que eu tenho que passar a mão em outros governos, né?
Eu sempre achei absurdo trazer Copa para o Brasil, trazer Olimpíadas para o Brasil, a gente construir aquele monte de estádio, aquele monte de coisa, e a gente precisando de escola, precisando de hospital e etc, e a gente gastar aquela grana toda com aquilo que a gente gastou, né? Só que aí, assim, eu entendo que foi uma moeda de troca, porque para a gente aprovar uma série de projetos, a gente precisava pagar, né? Infelizmente, a política no Brasil, ela já vem desde o início funcionando na moeda de troca. Você tem que pagar os deputados e senadores para eles aprovarem alguns projetos. O próprio projeto da ampliação da rede federal, né? O povo queria alguma coisa em troca, né? Vocês acham que foi de graça, que o governo chegou lá, vamos abrir um monte de escolas federais. Vamos abrir um monte de escola pública, de universidade. Vocês acham que o povo não ia, que os administradores, o povo do dinheiro, do capital, não ia querer nada em troca? Pois é. E aí, de onde é que se arruma dinheiro? Obra pública, atos de corrupção e etc. Qualquer governo sempre tem um ato corrupto, sempre tem um ato de corrupção. E infelizmente dói, gente. Mas assim, poxa, eu queria muito pensar uma terceira via, eu queria muito pensar alguém que de fato não fosse corrupto, alguém que fosse fazer as coisas, né, pelo Brasil, e a gente se vê numa situação de que a gente tem que optar por quem é menos pior, né? E aí, para mim, nesse momento, né, quem que é menos pior? Pelo menos quem defende a vida, quem defende direitos, quem defende a possibilidade da gente ser quem a gente é, né? Quem não vai deixar a gente morrer de fome. É o mínimo que a gente precisa, né, para sobreviver, né? Mais ou menos isso. E aí, por exemplo, eu fico super assim, né, pensando, a Dilma podia falar um monte de merda, ela podia ter um monte de coisa, de equívocos, ser equivocada num bocado de coisa, mas no final da história, talvez fosse a pessoa menos culpada da história toda, né, e que acabou levando o impeachment porque no final das contas não dava conta de segurar sapo, né? Agora, se você dá conta de segurar sapo, né, e dá conta de pagar a moeda de troca, você vai permanecendo, né? O toma lá da cá da política brasileira, né? Por exemplo, a CPI aí, ela tem tudo para acabar em pizza, né? Mas se pelo menos acabar em pizza, mas tiver vacina junto, já é um ganho, né? Ah, a Dilma caiu simplesmente por jogos políticos, por jogos de poder, por disputas de espaços, de cargo e de dinheiro. Como ela não aceitou fazer, ela tomou, né? E aí, gente, é jogo de poder mesmo, né? E a gente já viu isso em filme, já viu isso em novela, já viu isso na vida real, o tempo inteiro acontecendo, tá? Tem um monte de séries que falam sobre isso. Ah, né? E é jogo de poder, gente. Quando a gente menos espera, a gente tem alguém aí manipulando tudo, né? E principalmente quem é que manipula? Quem tem dinheiro, né? Eu brinco com o pessoal da administração, eu falo isso com o pessoal do superior, assim, gente, tem uma coisa que se chama como fabricar uma crise, né? Todo mundo perde, literalmente, né? Como é que a gente fabrica uma crise? Né? O Brasil está em crise, o Brasil tem crise, o Brasil tem crise. A depender da situação, vou pegar lá o exemplo do Elon Musk, vou sair do Brasil. O Elon Musk da Tesla, vocês sabem quem que é, não sei se já ouviram falar dele. É um dos caras mais ricos do mundo, né? Um dos bilionários mais bilionários do mundo. O Musk, ele... Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, gente. O Musk, ele começou a investir em Bitcoin. Aí, se eu não me engano, no final do ano passado, ele comprou um monte de Bitcoin, de criptomoeda. E aí a criptomoeda foi lá em cima, foi super valorizada. Aí agora o Elon Musk, ele fez uma jogada que, tipo assim, ele vendeu um monte de ação, vendeu um monte de Bitcoin, e o Bitcoin foi lá para baixo. Manipulação de mercado, tá, gente? Crise. Eu sou dono de uma multinacional, de uma mega empresa, né? Tipo a Ford da vida, né? E aí a Ford vira assim, olha, eu tenho um contrato de redução de imposto aqui no Brasil que vai até tanto. Então eu quero continuar com isenção de impostos. Fala para o governo, não, não vou te dar isenção de impostos. Não, tudo bem então, estou mandando todo mundo embora,
É mais barato para mim fechar a fábrica, eu vou abrir a fábrica na Argentina. Pronto, para mim não tem o menor problema, tá? Mas eu não preciso ser nem a Ford, né? Aí a empresa fala assim, nossa, o Brasil está em crise. Então eu não dou conta mais de segurar, de pagar imposto, de pagar os meus empresários, os meus empregados. Né? Se a gente não resolver, não diminuir imposto, se a gente não fizer uma reforma trabalhista e etc., sempre sobra para o trabalhador e para o mais pobre, né? Do tipo, a gente precisa reduzir a jornada de trabalho, reduzir o salário, porque senão eu vou fechar e aí todo mundo perde emprego, né? Vocês têm acompanhado essa questão do programa de redução de salários, para quem aí tem pai e mãe, que alguns ficaram desempregados ou tiveram redução de jornada de trabalho com essa coisa da pandemia. Né? Então, ou a gente diminui ou vou ter que mandar embora. E aí você pressiona, né? Pressiona os órgãos de governo, pressiona a opinião pública, pressiona a mídia, pressiona um bocado de coisa. E aí tá, não, porque tá muito difícil, o dólar tá alto, a gente não dá conta de fazer isso. Aí começa a mandar embora. Aí você manda lá 5 pessoas embora, uma empresa que tinha 30 funcionários manda 5. Né? Esses 5 que tinham uma vida organizada, e aí eles tinham compromisso para pagar o aluguel, a prestação da casa, o supermercado da casa. E aí ele vai ser mandado embora, acabou o seguro-desemprego, né? Tá cada vez mais difícil conseguir emprego, principalmente na época da pandemia. E aí então ele já não tem mais aquele dinheiro que ele tinha para pagar as contas dele. Ele vai começar a atrasar as contas dele, vai ter que se virar de alguma maneira e vai ter que escolher o que ele compra. Aí comia carne, aí agora a carne nesse preço não dá conta mais de comprar carne, vai ter que comprar frango, daqui a pouco vai comprar ovo. O que acontece com isso? Vamos falar da realidade de vocês. Tem um monte de granja por aí, né? Algumas granjas estão começando a lucrar nesse momento porque o povo está deixando, né, de comprar carne para comer frango e comer ovo. Aí o pessoal faz o quê? Sobe o preço do ovo. Então a gente ganha mais um dinheirinho, né? Só que aquela pessoa que perdeu o emprego, né, ela não vai mais comprar R$ 500 no supermercado, ela vai comprar 200. Baixou R$ 300. Aí o dono do mercadinho, se for um mercado pequeno, né, se cada pessoa que foi mandada embora for diminuindo o tamanho de compra, o supermercado vai vender menos. Aí daqui a pouco o supermercado vai ter que mandar alguém embora porque está arrecadando menos. Aí já tinha 5, aí o outro já manda mais 2 embora. Esses 2 que mandaram embora já vão não dar conta de pagar o açougue, já não vai dar conta de pagar o pet shop e etc. E a gente começa um ciclo. Ou seja, crise, tá? E aí no meio dessa crise, aí depois a gente vem, as coisas estão mais fáceis, passou a crise, eu vou contratar. Só que eu só posso pagar metade do que você ganhava antes. Você aceita? Pai de família, que tem filho para alimentar, que tem conta para pagar, vocês acham que não vão aceitar? É lógico que aceita. Então, no final das contas, gente, crise, em diversos momentos, ela é fabricada intencionalmente, politicamente, para a gente manipular mercado, para a gente manipular a pobreza, para a gente manipular pessoas mesmo, né? No sentido de, eu falo que eu estou em crise, mando todo mundo embora. Para mim não faz a menor diferença, já sou milionário, bilionário, sou um monte de coisa, né? Então, enquanto o povo está aí se matando por um prato de comida, eu estou aqui curtindo a minha vida em Miami, né? Já vacinei, já paguei a vacina, já estou em Miami, vou viajar pelo mundo inteiro, vou esfregar na cara dos outros a minha riqueza, o meu champanhe, enquanto vocês ficam se matando por um prato de comida. Aí daqui a pouco, daqui um ano, eu abro de novo, né, uma outra empresa. E aí, só que eu não posso mais pagar 1.500, eu tenho que pagar 1.000. Você aceita? Pronto, tem um monte de gente desempregada precisando de emprego. Crise econômica, crise política, no meio de uma crise de saúde. Tudo isso é uma discussão ética muito séria, tá, gente? E é uma realidade que dói, né? Porque a gente se sente o quê? Um verdadeiro idiota no meio disso tudo. O que a gente pode fazer no meio disso tudo, né? E aí, vamos lá. Expliquei mais ou menos o trabalho, o que é o nosso assunto. Aí, então, aqui, para vocês. Por que e como agimos, como nos relacionamos, tá? Tem 3 capítulos, tem 3 conjuntos de textos para vocês. É um por semana, tá, gente? Então, vocês vão ler para a próxima aula, o primeiro, os valores e as escolhas, tá?
Então, antes da próxima aula, vocês vão ler esse primeiro texto sobre valores e escolhas. Depois a gente vai ler ética, por quê e para quê. E por fim, a obra de arte, né, que é a vida em construção, a gente em busca da felicidade. Porque a felicidade é aquilo que todo mundo quer no final das contas, e a felicidade é o que motiva as nossas ações. E resumindo, o que seria ética, professor? Ética é o modo como a gente vai lidar com as nossas escolhas, né? Como é que a gente escolhe aquilo que a gente escolhe? O que nos motiva a agir do modo como a gente age? Falar de ética é falar da nossa vida prática. Ética e política é vida prática, né? Ou seja, tudo que eu escolho porque eu quero ser feliz, mesmo que eu não saiba disso. Só que toda escolha tem consequência. Nem todas as consequências são boas. E todas as escolhas e consequências, elas não impactam só em mim, elas impactam também na minha família, na minha volta, na minha cidade. Em tudo que eu faço, impacta outras pessoas. Ou seja, ética e política, não dá para fugir. Nós somos seres que vão ter que lidar com a ética e com a moral, com as regras, o certo e o errado, e nós somos seres que vão ter que lidar com a política, porque nós vivemos em sociedade. Tá? E aí, ou seja, por que a gente não pode fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer? Porque tem regra, tem limite, porque se todo mundo fizesse tudo que dá vontade, o mundo viraria um caos. Né? O mundo seria completamente caótico. Então a gente precisa de regra. E como é que estabelece regra? Com autoridade. De onde é que vem a autoridade? Né? Por exemplo, como é que surgem as religiões? Pela necessidade de controlar as pessoas. Né? E aí aquela pergunta, gente, será que realmente eu vou pro inferno ou será que o inferno é um negócio que é para pôr medo nas pessoas, para as pessoas tentarem agir de maneira correta? Porque se elas tiverem medo de ir pro inferno, elas pelo menos vão fazer alguma coisa menos errada, né? E aí é uma aposta, né, gente? Porque se a gente apostar e fizer tudo errado, porque a gente acredita que o inferno não existe, chega lá e o inferno existe, a gente se lascou. Mas do mesmo jeito que a gente deixou de fazer um monte de coisa que a gente queria fazer, porque a gente ficou com medo de não ir para o céu, aí morre, chega lá, o céu não existe, a gente perdeu uma grande oportunidade. Então é uma baita de uma aposta, no final das contas. Né? E é isso que a gente vai pensar na ética também, tá? Sobre as regras, sobre o agir, sobre os limites, o limite entre a razão e o desejo, né? O poder e o dever, a liberdade, tudo isso, e impactando em questões de política. Como é que funciona a política, como é que é o jogo político, o jogo da economia, né? O jogo da disputa de poder. Tá? Por exemplo, o IFES agora vai entrar em processo eleitoral, não sei se vocês estão sabendo. Aí vai ter eleição para reitor, vai ter eleição para diretor no campus, né? Parece que tem só um candidato por enquanto, né? Mas a gente não sabe ainda como é que vai funcionar e tal. É disputa de poder, gente. Tudo é disputa de poder. E aí a pessoa às vezes fala assim, eu não gosto de política. Aí no dia das eleições ela vai lá e vota, né, de qualquer jeito e sem pensar. Né? E aí fala, democracia. Eu vou lá, o povo escolheu. Gente, Platão já tinha alertado um negócio que era muito sério. Né? Platão falava assim, gente, democracia sem educação tende a dar tudo errado. Tende a dar muito errado. Porque você dá poder pro povo, e o povo é burro, o povo não pensa, o povo não sabe escolher, o povo não sabe votar, só vai fazer merda, cagada. Platão já tinha falado isso lá 5 séculos antes de Cristo, né? De alguma maneira. Não é bem com essas palavras, mas já tinha falado. Já tinha nos avisado. Né? Porque, gente, não adianta simplesmente essa coisa assim, é voto democrático, a maioria venceu. Beleza, a maioria venceu, só que a maioria sabe o que está escolhendo. A maioria sabe no que está votando? Não, não sabe. Vota por influência da religião, vota por influência do líder religioso, vota por influência da família, vota por influência do mercado, da economia e etc. Para uma democracia de fato ser democrática, a gente precisa de educação para todo mundo, de educação de qualidade que permita com que as pessoas reflitam sobre as suas decisões. É isso exatamente que vocês estão dizendo, gente. Educação ética, educação política, educação erótica, isso tudo deveria ser obrigatório. O problema é que se a gente conversa sobre essas coisas e as pessoas começam a entender isso, a gente não aceita mais qualquer político, qualquer representante político, qualquer líder. A gente quer um líder que entenda e lute pelo que a gente acredita.
né? Então, no final das contas, na política a gente chega lá e promete hospital, promete escola, promete obra, promete estrada. Aí durante o governo não faz porra nenhuma. Aí no último ano de governo começa a tentar inaugurar umas obras, inaugurar umas estradas, inaugurar umas escolas, inaugurar uns hospitalzinhos, etc. Para prometer que vai ter para outro. Se todos os hospitais funcionassem, se todas as estradas não fossem esburacadas, se a gente tivesse, né, a escola boa para todo mundo, por que os políticos iam prometer? Sobre o que eles iam falar? Quanto menos a população souber, melhor. Desculpem a expressão, tá, gente? Mas para político, quanto mais burro, mais pobre e mais doente, mais interessante. É isso que dá voto no final das contas. Porque a maioria das pessoas são pobres, são analfabetos instrumentais e dependentes de governo. Então, quanto maior essa dependência, essa estrutura, mais fácil é manipular a política. Por que a educação é tão importante? Porque a educação emancipa, a educação liberta a pessoa, tipo, olha, eu não aceito qualquer coisa, eu quero um argumento, eu quero que você me explique por que a gente tem que estudar lógica, porque não adianta simplesmente falar, não é isso porque eu acredito, é assim, sempre foi desse jeito, né? É porque, não, é chato discutir política, é difícil, ah, não, sempre foi desse jeito, agora vocês querem inventar a moda. Tudo agora é mimimi. Não é mimimi, é direito, é a minha vida que está em jogo. Eu não vou mais aceitar piada com a realidade que eu sou, que eu vivo. Isso não dá para ser desse jeito. Então, quem conhece seus direitos, suas obrigações, quem lê, quem estuda, quem investiga, não faz papel de trouxa. Só que essas pessoas incomodam. Afinal de contas, a gente começa a mudar de vida. A educação muda de vida. Quantas piadas a gente não ouviu recentemente, principalmente na época das eleições, né? Nossa, aeroporto tá cheio de pobre, tá parecendo rodoviária. Qualquer um agora pega um avião. Qualquer um agora entra na universidade. Que antigamente tinha que fazer cursinho para passar no vestibular. Quem é que dava conta de pagar cursinho? Rico, branco, lá, né? Da área nobre. Aí a universidade era pública, cheia de riquinho, filhinho de papai. Aí agora começou a ter preto, pobre, favelado, bicha, tudo na universidade. E tem cota. Metade das vagas tem que ser obrigatoriamente para quem estudou em escola pública. Isso irrita, gente. Irrita a elite tradicional, a família tradicional brasileira. Marielle incomodava, o Jean incomoda, um monte de gente incomoda. Por quê? Vocês acham que o povo quer ver preto, pobre, favelado, bicha desfilando dentro de shopping? Preto, pobre, favelado, bicha desfilando dentro do aeroporto? Na praia lá, na melhor praia da cidade, no bairro nobre, esse bando de gente? Não, o povo não quer, porque o Brasil se construiu numa tradição heteronormativa, branco, elitista, que desde o início já é corrupta, porque desde as capitanias hereditárias, que vieram um bando de português, tudo ladrãozinho, desculpa a expressão, né, lá de Portugal, um bando de gente que a gente tem que duvidar da índole, tipo assim, será que era gente boa mesmo? Que veio lá de Portugal para cá, ganhou uns pedacinhos de terra e tá aí até hoje, famílias passando de geração em geração com essas terrinhas que foi dada. Ou então um bando de gente que foi invadindo fazenda, invadindo terra indígena, tomando conta, cercando. Mas isso não é corrupção. A corrupção é uma coisa do povo do vermelho, né, que é os comunistas que comem criancinha. É sobre isso que a gente vai falar esse primeiro trimestre e meio. Sobre ética, política, democracia e educação. Reflexões. E eu sei que vai dar pano pra manga. Tá? Eu sei que vai dar briga. Mas fazer o quê? Se não é pra brigar, a gente nem entra no baile. Gente, é isso. Leia o texto para a próxima semana. Faça um vídeo de... Isso mesmo, Ellen. A gente tem que construir argumento. Gente, vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Vocês podem defender o que vocês quiserem. Desde que tenham argumentos para isso. Não tem problema nenhum, né? Pode
falar que 2 mais 2 é 5, mas tem que ter argumento para isso. Tá bom? Fiquem com Deus, boa semana. Façam um videozinho lá de 45 segundos. Se não mandar lá no Ava, manda no meu WhatsApp. Leiam o texto para a semana que vem. A gente começa então com ética. Bom final de semana para vocês. Bom resto e final de semana. Tchau, tchau. Vou finalizar a gravação, tá? Beijo.